Olá, gente! Olá, Noemi! Oi, Mário. Olá, pessoal de casa. Bem-vindo, gente, para mais um episódio do nosso podcast aqui. E Bem-vindos. hoje... Bem-vindos! E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tá assim, olha, explodindo em todos os lugares. Eu e a Noemi escuta muito sobre isso todo dia, toda semana, nas redes sociais, nas mesas de bar, principalmente no consultório, que seria o diagnóstico Diagnóstico tardio. tardio. Exatamente. Sabe aquela sensação de passar a vida inteira achando que você é meio estranho, que você é esquisito, que você é preguiçoso, Você é e todos esses exagerado. adjetivos, que você às vezes é infantilizado, né? Então, acaba que às vezes um grande número de pessoas ali, depois dos 30 anos, descobre ali que o cérebro delas funciona diferente, que elas não é nada disso. Então, a gente vai falar um pouco mais disso hoje. E para destrinchar esse tema com propriedade, eu convidei aqui a neuropsicóloga especialista Noemi e também Obrigada minha pelo amiga. convite. Ai, ai. Sim. E e até para começar, Noemi, eu queria que você me falasse um pouco por que tem tanta gente sendo diagnosticada com transtornos do neurodesenvolvimento agora, depois de adulto. Oi, gente, de novo. Mas só para trazer um pouco dessa ideia, é que muita gente tem comentado, né, que agora todo mundo virou autista. Então é sempre essa Que fala virou de, moda. nossa, você é autista? Nem parece. Tipo, todo mundo agora tem TDAH, todo mundo tem autismo, e todo mundo tem um diagnóstico, todo mundo quer benefícios do governo. Então todo mundo começou com essa ideia de que, gente, mas parece que realmente várias pessoas têm autismo. Só que até uma coisa que eu analiso muito e penso é que neurodivergente atrai neurodivergente. Então Concordo. também tem isso, né? Às vezes a sua bolha, ela é de pessoas assim. Então, se você é autista, a tendência é que seus amigos também tenham ali uma neurodivergência. Aí parece que, meu Deus, mas não é possível esse tanto de gente ter Todo mundo essa agora? condição. Exato. Então, assim, além de neurodivergentes atraírem neurodivergentes, a ideia e a verdade é que não é que a pessoa ela virou autista, né? Porque também temos esse discurso por aí, né? Que o fulano virou autista. Só que, Qualquer estranho agora vai ser encaixado no nível 1 de suporte. teve aquele psiquiatra, né? Sei lá. Uhum. Que ele falou isso, qualquer esquisitão. E ainda ele foi focou em homens. Tipo assim, Foi. qualquer esquisitão, qualquer cara estranho que gosta de rock e otaku que gosta de Japão é diagnosticado como autista. Só que a ideia é que não. Na verdade, os neurodivergentes sempre existiram. São pessoas que estão num Exatamente. quadro que o povo até considera leve, porque a pessoa ela funciona, ela é funcional, mas a que custo, a que preço que ela Odeio essa consegue fazer palavra. as coisas. Só que ela sempre nasceu assim. Só que hoje em dia a gente tem critérios mais sofisticados que conseguem serem validados e com mais sofisticação mesmo, identificar comportamentos nas pessoas que trazem aquele tipo de quadro. Então, antigamente, o autismo, o TDAH, eles eram muito mais estereotipados. E como o negócio começou a ter mais os níveis... Um refinamento, né? Um né? refinamento, trouxeram os níveis de suporte, aquilo ali ficou mais acessível. E as pessoas mascaravam bastante, e ainda mascaram, porque, principalmente até mulheres, né? Você não pode se permitir ter hiperfoco. Até na infância. Qualquer menina, assim, que começa a querer focar em uma coisa, as pessoas falam, não, você não vai gastar seu tempo com isso. Você tem que ajudar sua família em casa, você tem que fazer janta, aprender a fazer outras coisas. Então, a mulher, principalmente, ela tem que ser extremamente funcional. Já homens não, eles têm mais acesso e mais liberdade a interesses, a hobbies. Então é por isso que também isso é muito mais nítido em No perfis homem, né? masculinos, exatamente.
Então, a Sim. ideia é que não tá nascendo mais autistas, né? Ou as pessoas estão se tornando autistas. As pessoas sempre foram. É uma característica que ela estão marcadas na sua vida a vida inteira. Sim. E igual a gente falou ali no último episódio também, se a gente para pra pensar ali nas pessoas da nossa família, provavelmente algumas também teriam outros diagnósticos também ali do neurodesenvolvimento, né? Tanto é que eu falo, quando os pacientes começam a falar, mas todo mundo virando autista, eu falo, não. É importante a gente ver, se você vai numa família que todo mundo é intolerante à lactose, tem mais chance das pessoas que vêm ser intolerantes à lactose. Ou todo mundo tem problema no estômago, problema no estômago. Se a gente for pegar ali, o cérebro é um órgão igual o estômago, por exemplo. Não tão igual, né? Claro. Mas no final das contas, é importante a gente também perceber isso, que da mesma forma ali que a cultura vai influenciar ali algumas pessoas descobrirem tardiamente, né? Ou até a questão ali de gênero também dentro da cultura, também vai ter essa questão da genética, né? Então, assim, as pessoas que descobrem ali tardiamente vai ter uma história de vida que por algum não, algum motivo ela não descobriu antes. Aí pode ser porque todo mundo da família já tem ali algum traço ali de mudança dentro do neurodesenvolvimento dela, né? Ela pode ser uma família de pessoas atípicas, como também pode ser pessoas que normalizaram. A pessoa é estranha, é esquisita, é preguiçosa, igual a gente falou ali no início. Então, Noemi, e voltando até aqui pro que a gente tinha planejado também, acho que isso é muito forte, porque a gente cresceu ouvindo, né? Várias frases ali de que a gente é muito potencial, de que falta foco, de que a gente vive no mundo da lua, ou de que a gente é estranho, ou de que a gente não se adapta, ou de que a gente é esquisito. E a gente pode ter ouvido isso por pessoas ali dentro da escola, dentro da família, amigos, né? Depois no trabalho. Os pacientes também que chegam aí com questões do neurodesenvolvimento também. E assim, eu fico imaginando como que não deve ser um choque para as pessoas ali de 30, 40 anos, quando descobrem um diagnóstico tão importante ali tardiamente, né? O que você acha disso? Você acha que o diagnóstico tardio traz alívio, traz um choque? O que ele traz? Nossa, eu acho que é uma questão muito significativa, né? Tem até um artigo disso, que a gente vai deixar aqui no final, que ele fala de pessoas que têm o diagnóstico tardio e como isso impacta na saúde mental dela, se verdade. isso ajuda ou se isso atrapalha. Porque eu já vi até em grupos assim, do WhatsApp, de pessoas autistas, que tem gente que fala assim, eu não queria nunca ter descoberto. Eu No preferia Facebook nem eu vejo saber. isso. Eu preferia nem saber. Aí quando a gente olha, ainda mais sendo terapeuta, quando eu olho gente falando isso, eu penso assim, gente, o tanto que é difícil para a pessoa, né? O quanto é difícil para aquela pessoa ali. Porque ela olha e pensa que ela queria nem saber. Então, cada pessoa tem uma opinião. Eu acho que não existe certo ou errado. Só que, realmente, essa questão do choque ou alívio, eu acho que é uma mistura das duas coisas. Que, normalmente, quando a pessoa ela tem o diagnóstico tardio, ela tem um alívio de... Ufa, nossa, finalmente. Não era drama, eu não sou doida, não Tem um exagerei nome. nesse tanto de escala. Porque vai indo, você começa a responder, você fica assim... Será que eu tô forçando para dar autismo? Será que eu tô forçando para dar TDAH? Será que eu tô forçando para dar altas habilidades? Então você começa a achar que aquilo ali não é você e que talvez você tá exagerando. Uma pessoa, o neuropsicólogo, ele tá sendo muito... né? Você duvida. Tipo assim, será que ele tá realmente fazendo uma avaliação boa em mim? Então é muito que é o que a comum. gente passa a vida inteira fazendo, né? Duvidando. Ainda mais por essa característica do pragmatismo. Aí você acaba querendo ter certeza, né? De se aquilo ali é real. Só que dá esse alívio de você pensar, meu Deus, tem um nome para o que eu sinto, eu consigo ter um tratamento, um acesso a um tratamento, a uma terapia especializada, a talvez uma medicação, mas ao mesmo tempo dá um choque, dá um luto, de tipo, como que eu não soube isso antes, por que que ninguém identificou isso em mim? Eu acho que até muitas crianças, porque é nítido na infância, né? Nossa, na minha infância era nítido todos os meus quadros. É uma coisa também. Assim que é nítido. Só que as pessoas não tinham acesso, né, a esse tipo de conhecimento. E muitas pessoas têm na escola algumas questões de professores sinalizarem características e os pais até buscaram
algum apoio ou não, mas tipo, não teve acesso a esse tipo de informação com qualidade, né? Porque como era muito estereotipado, uma criança que já sabe ler e escrever e vai bem na escola, não tem TDAH. Assim, como assim? Você consegue fazer as coisas? Só que não, a criança ela tinha outras características que não foram sensíveis ali naquele momento. Então, eu acho que a pessoa ela pode muito viver o luto de como que eu não soube disso antes. Exatamente, sabe? E acho que é até importante a gente também frisar aquilo que eu já falei até em outras sessões, de que assim, olha, por que tanta Sessões do gente ato agora? falho. Verdade. Aqui não é sessão, gente. Me Por quebrou. enquanto. Pois a gente vai unir todo mundo para fazer uma terapia em grupo. Não, eu já falei isso muito nas sessões, mas aqui no podcast. Ai, ai, ai. Mas é que eu já falei muito isso em todos os lugares, na verdade. É que os critérios mudaram muito ao longo do tempo. Então, assim, mesmo que às vezes a gente fica nesse como seria diferente a minha vida, ainda assim, muitos dos critérios vieram ali de 2013 para cá. Inclusive, a versão do DSM que a gente tá agora, que é o DSM-5-TR, é de 2022, né, se eu não me engano. É 2022. Então, assim, a gente que já tem 30 a mais, ali na época E até na faculdade, até falando um pouco Ah. disso para as pessoas terem mais noção. Gente do céu, eu tenho que falar um negócio. Tem professores, assim, que foram nossos professores, que eles nem acreditam. É polêmico, que Mário? existe TDAH. Eles nem acreditam em É. TDAH. Só que, tipo assim, acreditar em TDAH, gente, é uma condição do neurodesenvolvimento. Como que você não acredita em TDAH? Sim. Ou em autismo, ou em, sei lá, em altas habilidades. Então, as pessoas, elas têm muita falta de noção. Vários profissionais da saúde, vários psicólogos não Sim. sabem nada. Então, assim, até na nossa graduação, a gente teve um acesso bem limitado a autismo. Era muito estereotipado. Tanto que se você abrir agora no Google, dá um Google aí. Vai, Mário, faz aí a edição. Mas eu dá não um vou fazer na Google edição. em autismo. Só joga autismo no Google. O que, que vai aparecer? Crianças brancas, meninos. Imagens, clica nas imagens. Vai em imagens. Imagens de meninos brancos com mãozinhas e quebra-cabeças. É isso o estereótipo de autismo. E foi isso que a gente teve acesso na universidade. Exatamente. Você então, falou assim, é uma coisa muito que... bem agora. Sim, é uma coisa assim que a gente não... Se você não quiser ir atrás, os profissionais não tiverem essa curiosidade de despertar, você não aprende muito sobre isso. Né? Então, agora que esse tema tem ficado evidente, e agora que está ficando evidente, tem profissionais que querem suprimir o tema e desvalidar. Eu não entendo isso. Porque agora que o negócio finalmente começa a ser mais acessível, as pessoas começam a... tá virando Não, só de um você falar, hiperdiagnóstico. meu sangue começa a ferver, assim, sabe? Porque eu fico muito puto mesmo, por causa que o tanto de profissional que apareceu ali no mês de visibilidade para as neurodivergentes falando borracha sobre autismo, sabe? E falando um monte de coisa que, assim, olha... No mínimo, alguém que estuda sobre sabe. E muitos eram especialistas. Mas qual que é o problema? O problema é que muitas dessas pessoas pararam ali nos primeiros DSM, ou acham que os critérios diagnósticos se esticaram demais a ponto de agora contemplar todo mundo, sendo que na verdade não é. A gente tá até falando do DSM, é importante a gente falar que esse DSM é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. E o TR significa ali que ele é um texto revisado. Por isso que ele é de 2022, que ele é o mais recente que a gente tem agora, sabe? Então, assim, olha, ele é um grande guia de navegação internacional que padroniza os critérios do mundo inteiro. Então, para quem é psiquiatra ali no Rio de Janeiro ou ali em Tóquio, sabe, vai conseguir ali avaliar um paciente com esses critérios. E não são critérios tirados da... Sabe, são critérios ali que vários especialistas estudaram e conseguiram mapear e colocaram lá, sabe? Então, assim, a pessoa chegar e falar que os critérios estão abertos demais... Não, gente, qualquer pessoa que pegar ali, jogar no Google também, critérios diagnósticos DSM autismo, vai ver assim, olha, que para pessoa ser caracterizada como autista,
Primeiro, ela vai ter que ter sofrimento. E dentro do sofrimento, ela vai ter que ter mais um monte de característica. Não é uma ou duas características. A gente tá falando de um conjunto gigante. Então, enfim. É acho que igual dá pra no ver caso que do isso me dá toque, né? raiva. Mário, mas é igual no caso do toque. Pra pessoa falar, eu tenho toque de limpeza. Você não tem toque, meu anjo? Nossa, se você souber o que é toque, você não falaria um verdade. absurdo desse. Até, As pessoas eu vendo tô aquele autista. filme Toque Toque amando. Tipo assim, gente, Foi quem meu tem pesadelo toque é na um época. sofrimento. É uma coisa assim que a pessoa não consegue lidar. Não é tipo assim, é porque eu gosto de lavar as janelas no sábado de manhã, eu tenho toque. Não é assim. Esse episódio tá Não me é dando assim. raiva. De... Desculpa. Não, de que, assim, olha, realmente vários aspectos que foram difundidos de uma forma tão superficial que as pessoas acham que é como se fosse signo, sabe? De que, eu tenho um pouquinho disso com um pouquinho daquilo, sabe? Eu tenho um pouquinho de toque, com um pouquinho de tag e um Então. pouquinho de autismo também. E tipo assim, tipo- olha, no final é importante a gente ver que existe critérios muito bem construídos que, à medida que a gente vai ali se identificando com eles, a gente precisa buscar ajuda. E, Noemi, falando até mais desse manual, né, do DSM, que eu falei aqui já algumas vezes, queria que você me falasse um pouco mais o que essa categoria ali de transtornos do neurodesenvolvimento traz. Então, para quem quiser ter acesso ao DSM, tem o PDF por aí no Google, depois quem quiser dar uma olhadinha. Só que lá, os transtornos, eles são divididos em categorias. O Mário vai pegar o dele ali, Eu ia para vocês verem. Esse, Eu tenho um aqui. esse não é o TR ainda, porque ele é um livrinho meio caro e eu nem terminei de ler ainda. Eu tava certo, eu virei de cabeça pra baixo. Aqui, olha. Esse dá pra ver, olha, que assim, gente, tem critério aqui pra muita coisa. Então, assim, gente. Inclusive, se você quiser abrir assim, igual uma Bíblia, tipo assim, vamos ver o que eu acho que... Vamos ver o que Deus tá falando comigo. É como se fosse a Bíblia dos psiquiatras. Então, assim, se você pegar qualquer critério ali, vai parecer que você tem um transtorno. Inclusive, Abri de cara aqui, olha olha, lá. transtorno bipolar e transtorno relacionado não específico. CID F319. Então, assim, olha, E se você abrir qualquer característica ali, tipo, apego excessivo, não, você fala, nossa, eu acho que eu tenho apego excessivo nisso aqui. Não. Só que isso não significa que você tem um transtorno. Então, até a questão do transtorno do neurodesenvolvimento, né, tem muito a ver com essas características estarem presentes desde a sua maturação, desde a sua infância. Então, no 22º dia de gestação é quando o nosso sistema nervoso central ele começa a ser desenvolvido, que é o tubo, né? Toda aquela coisa. A gente podia ter um vídeo disso, mas eu acho que a gente nem tem aqui. Se eu achar, a gente adiciona. vídeo não, mas estou colocando imagens, então vocês podem acompanhando na tela. Mas é quando o nosso embrião ele começa a desenvolver já o sistema nervoso. Então ele começa pelo tálamo, aí ele vai sendo todo articulado pela medula e o cérebro e todas aquelas articulações ali. Então nesse movimento ali da formação, a sua formação ela já é atípica. Então é ali que começam os transtornos do neurodesenvolvimento. É quando o seu desenvolvimento neurológico ele já é uma paulada, ele já é impactado, já começou ali. Então, então, existem várias características de risco. Então, mães que têm diabetes pré-gestacionais, mães fumantes, álcool, né? Pobreza Drogas. extrema, drogas, algumas condições de hipotiroidismo, hipertiroidismo. Então, várias coisas ali impactam nessa gênese, nessa neurogênese. Então, quando você está literalmente começando a construir o seu sistema nervoso, você tem esse tipo de alteração. Então, por isso que é uma coisa química e por isso que não virou autista. Porque é desde realmente o seu 22º dia de nascimento ali, que você nem nasceu, né? Que você está sendo desenvolvido e formado. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais acesso à genética,
a todos esses estudos genéticos, a toda essa parte química cerebral, que anteriormente as pessoas da ciência não sabiam ainda. Então, isso também aumenta a possibilidade de entender quais aspectos afetam uma pessoa com deficiência intelectual. Quais aspectos afetam uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno opositor desafiador, TOC, TDAH, dislexia e o autismo? Então, todas essas condições assim do neurodesenvolvimento, elas são realmente marcadoras na sua vida. Então, não tem como você olhar para o seu passado, até em uma avaliação neuropsicológica, e não identificar características autísticas ou características de outras condições da neurodivergência. Entendeu? Então, é por isso que é uma coisa que sempre esteve ali. E até quando a pessoa ela tem o diagnóstico, não tem como, porque pelos critérios do DSM, não tem como você ter um diagnóstico se isso não está presente na sua infância. Então, até as polêmicas do TDAH giram em torno disso. Porque hoje em dia é tela, hoje em dia é muito estímulo, que anteriormente, igual na nossa infância pelo menos, eu lembro dos Windows, daqueles computadores, era uma luta para você ter acesso a isso. Quem tinha era pessoas com mais vantagens financeiras, né? Só que assim, você ia na Lan House para acessar na casa da sua prima ou até na sua casa, mas tinha uma limitação. Tipo, não era à vontade, igual é hoje em dia, essa coisa tão acessível. Então, isso também afeta, né, a condição neurológica da pessoa, mas não é o neurodesenvolvimento dela. Então, se eu uso muita tela, eu tô com meu TDAH atacado. Não, é só porque você tá hiperestimulado, você tá mega compulsivo com telas, que isso também é outro transtorno aí do DSM, e não tem nada a ver com TDAH. É só que você realmente precisa mudar a sua relação com as coisas que você consome. Não é TDAH, porque o TDAH, ele tá no neurodesenvolvimento da pessoa. Então, e você tá falando bem do ponto que entra ali na atenção, né? Então, assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não mesmo. Então, se a pessoa ela só para de usar muito Twitter e ela vai ali, vai fazendo um detox de redes sociais, muda alguns comportamentos, pronto. Tipo, não é TDAH. Quem tem TDAH tem uma coisa marcada. Aí entra de novo que a gente falou do mascaramento, que aí as pessoas elas vão mascarando o TDAH, porque realmente, quem quer ter TDAH hoje em dia, né? Porque se você tem TDAH, você é lido como desleixado, como uma pessoa que não se dedica, sem compromisso. Sim, que não presta atenção porque não quer. Então, assim, que não dá certo na vida. Então, tem várias características que definem quem tem TDAH, socialmente falando, né? Aí, as pessoas com TDAH têm a tendência de não querer parecer que tem TDAH. Né? Aí, isso mascara. Muito bem colocado, sabe o que você falou, por causa que realmente todos esses aspectos ali, diagnósticos e também da pessoa entender o desenvolvimento, né, vão ser colocados ali dentro do manual. E aí eu acho que isso também nos traz um outro ponto muito importante, sabe? Quando eu começo a entender que realmente tem alguma coisa ali diferente comigo, quando eu começo a entender que talvez meu funcionamento ali é atípico, né? Quando eu vejo ali que eu posso ter tido um neurodesenvolvimento diferente, e aí eu decido buscar ajuda, né? Pensando aí na vida, né, no geral. Então, como funciona ali na prática, né, dentro do consultório ali, com o psiquiatra, com o psicólogo, com essas pessoas, como que funciona o diagnóstico? Se existe exame de sangue, ressonância? Aí seria importante também a gente falar um pouco sobre isso, que também entra em outras polêmicas, né? Ainda não existe. Infelizmente, não tem. Não tem. Você tem que você tem que fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Normalmente. Então, quando você começa a perceber, né, que existem diferenças ali, então, às vezes, até as pessoas não percebem, né? Ou ela está em terapia e isso é identificado junto com o profissional, ou a pessoa vê vídeos no TikTok, no Instagram, sobre sinais de autismo, e eu acho que eu tenho. Aí, tanto que a gente até comenta que isso é até uma coisa meio que positiva, porque pelo menos abre o leque de possibilidades e a pessoa investiga aquilo,
Só que hoje em dia a gente tem acesso à avaliação neuropsicológica. Então é feito um histórico seu, da sua vida, um histórico clínico, o que você sente de sintoma, como que é isso na sua vida desde o seu desenvolvimento, nas suas fases, nos marcos de desenvolvimento, que seria como que você começou a falar, como que você começou a escrever, a ler na escola, porque a escola também é um braço, né, do nosso tempo de vida, porque a gente passa grande parte da vida na escola e onde é exigido habilidades de raciocínio lógico, raciocínio aritmético, todas essas questões. Então, isso tudo dá para medir a forma como você se desenvolve e entra até naquilo que a gente fala do atípico do seu desenvolvimento, se ele é atípico ou se ele é típico. Então, uma pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ela tem um desenvolvimento atípico, porque ele não corresponde ao que é esperado daquela criança. Então, a partir de anamneses detalhadas e de entrevistas, os psiquiatras e psicólogos, neuropsicólogos, eles investigam se existem evidências e critérios diagnósticos, né? Se esses critérios diagnósticos são confirmados no seu caso. Aí, a partir disso, você consegue ganhar o seu diagnóstico. Sim. E acho também uma coisa importante a gente falar nisso também é que quando a gente fala dos testes psicológicos, eles são de uso exclusivo do psicólogo. Então, se a pessoa vai no psiquiatra e tem um laudo ali pelo psiquiatra, vai ser baseado no DSM, ali nos critérios diagnósticos. No momento que a pessoa faz... CID-11, CID-10, o DSM-TR, mas no momento que a pessoa faz ali com o psicólogo, o neuropsicólogo, aí vai ter esses testes que avaliam também ali de forma psicológica. Então, os dois profissionais ali dão um laudo, mas os dois agem ali de forma diferente. Exatamente. Então, assim, até um diagnóstico de um psiquiatra é um diagnóstico clínico, porque é o do que ele vê. É um diagnóstico do que ele vê de sintoma. Um diagnóstico de um neuropsicólogo, ele é mais quantitativo e qualitativo, porque é mais da sua história de vida, é uma coisa mais aprofundada, e também é quantitativo porque faz, né, o uso da psicometria, que seria essa área da psicologia que faz a mensuração dos comportamentos humanos, para conseguir mensurar o quanto você tem aquilo na sua vida. Isso aí também é um papo mais profundo ainda, para outro dia. Mas esses testes, eles são validados e existe toda uma validação no mundo nessas escalas para isso. Aí a maioria dos testes, eles são feitos fora do Brasil e são escalas importadas, que aqui os pesquisadores brasileiros eles traduzem e produzem esse material, e isso é vendido, distribuído, e você tem que ter um CRP para conseguir aplicar esse tipo de teste, você tem que ter uma formação, você tem que ter uma qualificação também dentro daquele teste para você conseguir fazer. Então, muita gente até reclama que a avaliação neuropsicológica é cara. Porque, de fato, é caro ter acesso a todo esse tipo de material, de conteúdo. Então, aulas, existem workshops, né, onde você vai e aprende a aplicar determinado material. Então, isso tudo investe muito tempo e dinheiro. Então, por isso que também não é uma coisa tão acessível assim. Tipo, não é igual a terapia, que é mais acessível, exatamente pelo grau de complexidade da atividade ali em si, né? Então, assim, envolvem mais coisas. Não Sim. É uma coisa só clínica, apesar de também ser clínico. Por isso é importante a gente ver que essa fala de que todo mundo tá virando autista agora não faz sentido. O acesso é difícil, os critérios são rígidos. E, como o DSM já mudou aí pelo menos 5 vezes, nas 5 grandes versões deles, provavelmente a versão 6 aí vai mudar mais coisas também. E assim vai indo. É um jeito de tentar chegar o mais próximo, né? E ter vida e dignidade. Então, assim, porque eu sinto que a sociedade tem adoecido, né, também. Só que as questões de neurodesenvolvimento não tem nada a ver com isso, igual a gente explicou. É uma coisa que é do sistema nervoso central. Então, é por isso que não é mimimi, né? O famoso mimimi. Sim.
E assim, Noemi, acho que quando a gente fala disso tudo é muito importante, aí chega na cereja do bolo, que é quais são os próximos passos, né? Após ali a pessoa entrar em todo esse processo, conseguir fazer uma avaliação legal e ter um diagnóstico. O que que acontece depois? Nossa, Mário do céu. Essa parte é de chorar. Essa parte, assim. Tanto que eu até queria saber de você, antes de responder isso. Tipo assim, quando você recebeu, assim, o seu laudo, tipo, um papel, assim, com aquele tanto de texto falando da sua vida, você ficou mais aliviado ou chocado? Tipo assim, você ficou chocado, assim? Foi... Eu fiquei igual no artigo, fiquei os dois. Fiquei gag. Tô zoando. O negócio foi que, quando eu tive o diagnóstico, eu fui numa neuropsicóloga que eu achei ela bem rigorosa ali no processo, então me chamou muita atenção. E aí, quando ela me entregou um laudo de 50 e poucas páginas, eu falei, meu Deus, com toda a minha história de vida, história da minha gravidez, não, da gravidez da minha mãe, história de tudo que já tinha acontecido, vários sintomas, várias coisas. É muito doido você ver do lado de fora. E eu acho que no nosso caso é mais doido ainda, porque a gente também é psicólogo, né? Então, assim, quando eu formalizei, né? Que eu já tinha ali uma dimensão, mas quando eu formalizei e veio muitas informações que eu não tinha por causa dos testes, né, e tudo isso, primeira coisa que eu tive foi um grande alívio. Não sou doido, né? faz sentido. É doido. Então, Quando eu olho, assim, o meu laudo também e vejo as tabelas... Porque eu acho que as tabelas me afetam mais. Porque você vê... Eu também vejo o desenho. Prejuízo. Eu sou muito visual. E os meus tá vermelhinho, assim. Prejuízo. Aí eu fiquei assim, gente, mas eu tenho esse tanto de prejuízo? É tipo... Não, e no meu caso, por exemplo, Nossa. eu tive dupla excepcionalidade, que foi autismo com altas habilidades. Então, quando eu via lá a parte do autismo super prejudicado, várias coisas ali que eu falava... E um tanto de coisa dando certo. Aí não, assim. e a parte da superdotação lá no MAS, a impressão que dá é que é bom, só que pro outro lado é um inferno, porque... É um inferno. Enfim, um episódio a gente vai falar só disso, de superdotação e essa parte, mas enfim... Eu, no dia, fiquei muito aliviado. É muito doido, porque uma coisa compensa a outra, mas ao mesmo tempo é só... Eu fiquei bom em mascarar, foi isso. Tipo assim, crise existencial desde os 8 anos, fiquei bom em mascarar. Desde cedo eu já sabia o que eu tinha que fazer, fiquei muito bom em mascarar. Só que aí, no momento que fala, beleza, agora que você tem certeza, pode parar de mascarar. Como que eu faço faz? Isso? Então, como que eu paro de mascarar do nada? Como que para o mascaramento? É doido. Não, é muito doido isso. Mas aí acabou que uma coisa eu te falo. Muita gente se arrepende ali de ter o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico nos dá uma coisa que você querendo ser autista ou não, você vai ter que lidar. Limites. Agora você sabe seus limites, você vai ter que lidar. E assim, odeio respeitar meus limites. Quem me conhece sabe. Mas eu falo, todo dia é uma luta. Tem dia que a gente vê que é o dia que o limite chegou... E é o dia que você não pode respeitar, mas você vai ter que respeitar. É o dia que seu corpo já não quer mais fazer, né? É aquele dia que... Mas... Não, e eu acho que é um choque também analisar tudo isso e o quanto você nunca soube. Tipo, eu acho que pra nós, assim, que a gente é psicólogo, não sei se é pior... Pra mim, eu não aceito meio que eu acho que o luto é diferente, porque... Eu acho que é diferente. A gente tem mais informação. No nosso caso, nós dois assim. é autista e neuropsicólogo, neurocientista. A gente tem um monte de informação, experiência. E aí a gente tem que lidar com isso também. Aí você meio que tem que lidar. É muito difícil. E eu acho que... Por isso que é meio um choque. E um luto também, né? Nossa... Se eu soubesse antes, nossa, meu Deus. Mas, esqueci a pergunta. Que era sobre qual que é os próximos passos depois do diagnóstico. É verdade. Os meus passos foi respeitar meus limites. Então, eu acho que o próximo passo, assim, depois do diagnóstico, é você começar a aprofundar o seu autoconhecimento, aprender sobre o mascaramento, diminuir o seu mascaramento. Então, além de respeitar os limites, porque o MESC tá muito atrelado à performance que a pessoa quer ter, né? Então, eu acho que, assim,
Ainda mais isso que você comentou, de ter que chegar no extremo. Eu acho que até o burnout, ele é muito um sintoma que, meu Deus do céu. Um sintoma não, né? É uma síndrome. O burnout é uma síndrome que, meu Deus do céu, é chocante. Porque a pessoa, ela adoece por nem notar que ela tá chegando no extremo, né? E isso é muito, muito comum em autistas. Existe até o burnout autista. Porque a pessoa, ela naturaliza a produção. Ainda mais quem tem altas habilidades. Porque, de fato, você tem uma facilidade na produção. Né? De produzir, não parar. Aí isso te sobrecarrega, você ignora. Ou sobrecarrega, você vai, mas eu tenho que entregar. É um comprometimento absurdo com as coisas. Então, eu acho que, assim, impacta demais. Então, assim, depois que você pega esse laudo, o ideal é você buscar ajuda na psicoterapia. Então, seria você fazer esse acompanhamento terapêutico para você conseguir entender todas essas questões que têm afetado, viver o seu luto, conseguir se desenvolver características, habilidades sociais, todas as habilidades possíveis que possam te ajudar na sua vida. Buscar uma intervenção médica, caso seja necessário, né? Um psiquiatra para você conseguir o seu cadastro de autista, para conseguir documentação, para você conseguir um medicamento, caso você necessite para auxiliar em algum sintoma seu. E melhorar o seu estilo de vida, que seria o sono, o manejo de estímulos. Exercício físico. Sim, exercício físico. E, acima de tudo, trabalhar a sua autocompaixão, diminuir o seu perfeccionismo. Todas essas coisas que a gente está cansado de saber que existe, mas que em pessoas mais rígidas é extremamente difícil de ser trabalhado. Então, é um trabalho, assim, de olhar para você mesmo e até isso que você comentou do limite. E aprender que você tem um limite. E quando que é o meu limite? Quais as minhas necessidades? Quando que eu consigo respeitar isso? Sim, concordo. Aí, assim, complementando um pouco sua fala, aí é importante a gente ver que, assim, o diagnóstico ali do psiquiatra é útil porque pelo SUS, pra gente conseguir ali o CIP-TEA, que é a carteirinha ali que mostra que a pessoa é autista, precisa ali do laudo do psiquiatra. Então, mesmo que a pessoa faz a avaliação ali neuropsicológica com o psicólogo e tem ali certeza, ainda tem que passar no psiquiatra para validar, para conseguir ali o documento pelo SUS, para a pessoa ter direito a todos os seus direitos. Enfim. E assim, gente, acho que foi muito sensacional esse episódio. Acho que foi um episódio que a gente conseguiu desmistificar muito do que as pessoas ali pensam e sobre diagnóstico, como a pessoa descobre, muito autista, todas essas coisas que a gente sempre vê. E assim, olha, se você se identificou com a gente, que conversou com você até aqui, não tente se diagnosticar pela internet, mas se você vê ali que algumas coisas estão batendo, procure um profissional da saúde mental capacitado, porque o autoconhecimento liberta. E se a gente acha que pode ser autista ou neurodivergente, o conhecimento liberta. Não vamos passar uma vida sem saber sobre nós mesmos. Isso não faz sentido. Isso é verdade, gente. Então a gente só quer agradecer todo mundo que chegou até o fim. Não deixe de comentar. A gente precisa de comentários para o nosso podcast. Gente, a gente quer que vocês participam. Então, participam porque a gente precisa aí de perguntas, de dúvidas. Mandem aí que a gente vai trazer nos próximos episódios. Até anotei vários temas que várias pessoas deixaram lá, inclusive. Obrigada pelas contribuições. E a gente vai trazer isso nos próximos episódios. E é isso, beijo. Curte aí, deixa o joinha, o like, compartilha. E até a próxima. Todas essas coisas. Até a próxima. Tchau, gente.